Irmãos, para a nossa edificação, com a pregação da palavra, nós vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 12, e vamos dar continuidade à nossa série de mensagens no Evangelho segundo Marcos. Marcos, capítulo 12, e hoje nós vamos ler do verso 28 ao verso 34. Marcos 12, do 28 ao 34, assim diz a palavra do nosso Deus. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós acabamos de cantar que as tuas promessas para nós são incomparáveis. E elas são encontradas todas na tua palavra, que está diante de nós neste momento. E somente na tua palavra. Portanto, ó Deus, tem misericórdia de nós, o teu povo, aqui reunido. Purifica-nos a todos, a mim, para que eu entregue a mensagem que o Senhor quer que ouçamos, e a todos nós, como ouvintes da tua palavra, que estejamos totalmente limpos de coração pelo Senhor mesmo, para que esta palavra se torne frutífera em nosso coração. Dá-nos um coração ensinável e toda a atenção necessária para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, um cântico antigo para as crianças apresentava uma pergunta fundamental da vida. Mas antes, a gente cantava: a porta é uma só, porém, dois lados há. E aí vem a pergunta: dentro ou fora? Você onde está? Esta é uma pergunta fundamental para a fé cristã. Será que nós estamos no reino? Será que nós realmente fazemos parte? Uns até se atrevem, e esse número de pessoas é grande, a se perguntarem se de fato são realmente eleitos. Onde nós estamos? Dentro ou fora? O texto termina com esta informação. Parece que o escriba está perto, mas não está dentro. E há uma grande diferença entre estar perto e estar num lugar. Vocês têm muitos problemas para estacionar o carro, por exemplo, para chegar aqui na igreja. E muitos de vocês chegaram à igreja, mas não estão dentro da igreja. E há uma grande diferença entre ficar o tempo do culto tentando estacionar o carro e estar no templo prestando culto. Estar perto não é a mesma coisa que estar longe. Onde é que será que nós estamos? Eis uma pergunta fundamental que o texto responde para nós, e a resposta vem do próprio Cristo. Vamos ao texto e preste atenção em todas estas lições. É importante notar que o texto está bem amarrado e, embora nós, na nossa série de mensagens, tenhamos tido alguns intervalos, a sequência do texto está bem amarrada. É a última semana de vida de Cristo, ele está em Jerusalém, e o Sinédrio decidiu fazer com que Jesus
falasse alguma impropriedade das Escrituras, para que então eles pudessem matá-lo. Ocorre que todos os desafios colocados pelos fariseus, pelos saduceus e agora pelos escribas foram bem solucionados pelo Senhor. Quase que como aquela tentação que Satanás faz a Jesus, nós temos relato apenas de 3 momentos daqueles 40 dias, mas todas as vezes o Senhor Jesus respondeu bem a Satanás, a tal ponto de que ele sai da presença de Jesus, até momento oportuno, diz as Escrituras. E nos parece que agora, de novo, isso está acontecendo no ministério de Cristo. Ele está em Jerusalém para celebrar a Páscoa e um após outro desafio está sendo lançado ao Senhor, para ver se ele conhece mesmo o que ele está falando. E de uma maneira bem ardilosa, todos aqueles que propõem algo para o Senhor Jesus tentam fazer para derrubá-lo. Então, se você olhar e voltar os seus olhos rapidamente para o verso 27 do capítulo 11, você terá a sua posição geográfica, onde Jesus está. E o início já diz, nós não precisamos ler tudo. Ele está em Jerusalém. Ele entra no templo, já tem uma demanda ali no templo, andando por ali, e os escribas, anciãos e sacerdotes vieram ter com Jesus. Esse é o primeiro confronto. Depois, você vê no capítulo de número 12 que o Senhor Jesus continua aquele ensino aplicando uma parábola. E é curioso que no versículo de número 12 do capítulo 12, os principais do Sinédrio já se ligaram que as coisas estavam virando contra eles. Veja só o versículo 12. E procuravam prendê-lo, mas o temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Mais adiante, versículo 13, fariseus e herodianos vão ao Senhor Jesus perguntar sobre o tributo de César. Lembram disso? A gente até viu algumas moedinhas aqui. E aí, na última mensagem que nós estudamos, os saduceus vêm ao Senhor Jesus e também tentam colocar uma peça para ele tropeçar e cair. O curioso, meus irmãos, é que a semelhança de todos estes outros desafios e embates contra Jesus, Jesus sempre posiciona o erro de interpretação ou o erro na motivação do coração daqueles que vêm tentar o Senhor Jesus. Veja que, para os saduceus, no finzinho ali do versículo de número 27, Jesus diz, vocês estão trabalhando em erro. Vocês estão errados. E a proposição de vocês é errada. Então, ao ouvir este diálogo entre Jesus e os saduceus, diz o versículo de número 28, que é o texto de hoje, um dos escribas vem a Jesus. Ele ouviu Jesus dialogando ali com os saduceus. E motivado por este diálogo, ele vem. Mas como esse texto alcança a nossa vida? Porque vai falar de algo propriamente da lei, mas como isso se aplica ao nosso viver? O texto de hoje nos ensina a vida prática no reino de Deus. A vida prática no reino de Deus. É interessante porque toda esta narrativa que nós lemos demonstra Jesus respondendo ao questionamento deste único escriba. E quando Jesus responde, ele afirma que o mais importante dos mandamentos é ouvir o Senhor Deus, amando-o de todo o ser, com todo o ser, e ao próximo como a si mesmo. Também Jesus ensina que uma prática alinhada à palavra de Deus é um distintivo do reino dos céus. Mas a pergunta fica ainda, e como é que isso alcança a nossa vida? Nós vivemos num tempo, meus irmãos, em que os homens, sem Deus principalmente, entendem que o conhecimento
é uma forma que leva à redenção. E não importa qual é a qualificação desse conhecimento. Há um grupo de pessoas que, por exemplo, se acha redimido pelo conhecimento pelo volume de informações que tem. E é curioso que, às vezes, nós baixamos a guarda e falamos isso das pessoas. Olha, tal pessoa é muito inteligente. Qualquer assunto que você colocar na mesa, a pessoa fala. Mesmo que seja superficialmente. Aí a gente se engana e fala assim, nossa, que inteligência. Há também o grupo de pessoas que se aprofunda no conhecimento. E, de fato, são pessoas com uma inteligência muito elevada. E que sabe citar os principais da área, ou as principais demandas da área, os desafios daquela área a ser discutida. Nós estamos às voltas com estas pessoas. Mas o conhecimento não nos leva à redenção. O texto nos ensina que somente há redenção em Cristo. E o conhecimento de Deus supera qualquer outro tipo de conhecimento. Nós costumamos a falar assim quando somos pais de filhos pequenos. Não me importa, por exemplo, não me importa se o meu filho será um advogado de renome ou um engenheiro de sucesso, conquanto ele seja crente no Senhor Jesus Cristo. Não é isso que a gente fala? O conhecimento de Deus supera qualquer outro tipo de conhecimento, porque ele, de fato, nos leva à redenção. Só que a vida com Deus é marcada por uma prática de ensinamentos. Não é apenas a questão de conhecer, mas nós também devemos praticar aquilo que nós temos conhecido. Portanto, meus irmãos, a vida prática no reino de Deus é demonstrada pelo reconhecimento de que não existe outro além do Senhor e também pela prática dos seus mandamentos. Vida prática de crente é isso. Nós reconhecemos que não há outro. Há só o Senhor nosso Deus. Ele é o único Senhor. E que nós vamos praticar tudo aquilo que ele nos diz. Agora, calma. Se você tem uma mentalidade muito lógica, ou até mesmo legalista, você já deve estar fazendo conta na sua cabeça. Mas, pastor, a gente não consegue. Não tem como ficar praticando a Bíblia toda hora. A gente falha muito. Calma, segura sua lógica. Porque nós não vivemos uma questão meramente lógica. A fé cristã é sobrenatural. E aquilo que nos falta, o Senhor supre. E por mais duro que você seja de coração, o Senhor Jesus demonstrou isso no seu ensino em vários momentos, mas em dois ficou muito claro. Quando ele aquieta o coração de uma pessoa e diz, para Deus não haverá impossíveis. Preste atenção em como esse texto nos mostra a vida prática no reino de Deus. Como eu já disse, o versículo 28 é essa marcação temporal para nós hoje. Ouvindo o Senhor Jesus discutir com os saduceus, ou naquele embate, vem um dos escribas e fala, você está certo? Falou para Jesus, está certo o que você está falando? Veja aí de novo. Você está certo, ouvindo a discussão e vendo que Jesus respondeu muito bem, ele aumentou o teste e perguntou para Jesus qual é o maior de todos os mandamentos. Aqui nós já temos uma questão importante. Jesus tinha um ensino alinhado às Escrituras, porque o escriba, você sabe, ele era muito bom da lei. Ele não era apenas um conhecedor, mas o seu conhecimento também vinha de muitas cópias que ele fazia do ensino das Escrituras. Então, era o texto da lei mosaica algo internalizado nele. E não é aquilo que a gente acha às vezes, né? Os 10 mandamentos de Êxodo 20, ou sua repetição em Deuteronômio 5. Mas houve um tempo na história de Israel em que todos os preceitos que foram até mesmo inseridos pelos escribas
poderia ser contado em torno de 613 preceitos. Estes escribas conheciam todos, de cor, e a sua implicação. E ao ouvir Jesus, e como Jesus defendeu aquela tese sobre a ressurreição dos mortos, que é a discussão com os saduceus aqui, no capítulo 12, ele vem e diz assim, rapaz, ele está certo. Vamos mais. E aí ele pergunta, qual é o principal de todos os mandamentos? Ou numa tradução mais literal, qual é o mais importante de todos os mandamentos? E o Senhor Jesus começa respondendo, recitando Deuteronômio 6, que a gente leu na liturgia. A gente está acostumado a falar de 2, não é? Ame a Deus e ao próximo como a si mesmo. Como é que Jesus começa? Versículo de número 29. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não aparece no texto para você, mas Jesus conecta esta expressão com amarás o Senhor teu Deus. Tem um E aqui que conecta. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E amarás. E é muito interessante toda a estrutura, porque o imperativo, a ordem para nós está no ouve e não no amar, nesse texto. Só que o amar é a parte prática de você ouvir o Senhor, que é o único Senhor. As coisas estão interligadas, portanto, há uma vida prática no reino de Deus, que não está baseada em quanto você conhece da Bíblia, se você consegue recitar versículos ou não, mas está no fato de você ouvir, guardar no seu coração e praticar aquilo que você tem aprendido. Nossa vida é uma vida, meus irmãos, de um processo de santificação. Você não pode ficar o mesmo. Lendo as Escrituras, você não pode permanecer da mesma maneira que estava. Você não pode permanecer com a mesma forma de pensamento que tinha antes. A palavra de Deus nos transforma por completo. E nós precisamos atender este chamado de uma vida prática no reino de Deus. O Senhor Jesus começa, ouve Israel, e diz, amarás, e diz, amarás. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E nós aqui na igreja já estamos acostumados a esta expressão. Nós entramos numa sessão bem ostensiva de tratar do coração. Clube do Livro dos Homens, Clube do Livro das Mulheres e ainda mais um pouquinho nos estudos de quinta-feira. E só nesta última semana nós já aprendemos bastante coisa acerca do coração. O coração, meus irmãos, no entendimento bíblico, é a sede de toda a nossa existência. Tudo reside no coração. E não é à toa que há um conselho das Escrituras para nós. Provérbios 4, 23. Vocês já sabem de cor, né? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Só que o Senhor Jesus também diz em Mateus 15 que um coração que não é redimido pode produzir tudo o que há de mal e que impurifica o homem, que o torna impuro. Jesus diz aos fariseus, não é o que entra que contamina o homem, porque não sobe para o coração, mas é aquilo que sai do homem, porque do coração procedem os maus desígnios. E há uma lista de coisa bem ruim desses maus desígnios. Nós precisamos ter o coração redimido, o coração transformado, e o Senhor Jesus nos faz lembrar deste Shema, que é o chamado de Deus para que Israel ouvisse. E há vários no Antigo Testamento. Ouve Israel. E aí diz, ame o Senhor de todo o coração. A consequência é que nós não conseguiremos amar o Senhor com a sede do nosso ser, se ela não for purificada. Porque senão nós nos amaremos em primeiro lugar e não amaremos o próximo. É por isso que Jesus conecta o Shema, o ouve Israel, com as ações práticas.
Porque se nós não ouvirmos o Senhor, se nós não formos transformados pela palavra do Senhor, nós não o amaremos em primeiro lugar com todo o nosso ser e nós desprezaremos o nosso próximo. Estas coisas estão totalmente interligadas e é por isso que o Senhor Jesus responde iniciando desta maneira. O coração é a sede da nossa alma. Mas também nós devemos amar o Senhor de toda a nossa alma. Estando dentro do coração, esta alma pode ser apontada como a extensão da nossa moralidade, das nossas afeições, das nossas habilidades neste sentido. Mas também devemos amar o Senhor com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. E a palavra aqui pode nos dar esta ideia de uma questão de habilidade intelectual voltada ao entendimento. Onde tudo isso reside? No coração. Todo o seu ser deve amar o Senhor. Todo o seu ser. Tudo o que você é precisa estar voltado para o Senhor, porque o Senhor é quem te criou. Mas olha como é curioso como Jesus coloca as coisas. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Por que é que você ama a Deus? Por que é que você se esmera em conhecer a palavra de Deus? Por que que você às vezes esmurra o próprio corpo, como diz o apóstolo Paulo, tentando agradar a Deus? Não é para conseguir as bênçãos, porque isso não é a verdadeira fé. Não é para tentar se redimir de algo ruim que você fez, porque você não é o seu próprio redentor. Mas você é levado ao Senhor por aquilo que Ele é, e não pelas coisas que Ele faz. O Senhor é, e isso basta. Tudo o que procede de Deus deve ser acolhido por nós com gratidão e com temor. Nossos pensamentos e práticas devem ser refinadas e direcionadas totalmente para honrar o Senhor em adoração direta a Ele, bem como o nosso serviço também precisa ser direcionado ao nosso próximo. Mas não com base nas nossas limitações, não com base nas nossas seleções. Nós somos muito seletivos nas nossas companhias, eu já disse isso aqui. Mas se nós estamos em atendimento à palavra de Deus, todas as nossas requisições darão lugar àquilo que Deus estabelece. O Senhor é o único Senhor. Você não deve amar o próximo como se ele fosse o seu Senhor. Você não pode fazer isso, porque senão você está colocando outro Deus no lugar do verdadeiro Deus. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. E todas as outras coisas derivam disso. Agora, veja que esta resposta de Jesus também agradou o escriba. Jesus está certo de novo. Veja o versículo de número 32. Ele diz: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único. Viu? O escriba também sabe que uma coisa está atrelada à outra. O escriba não começou falando assim, tá certo, amar o Senhor e ao próximo depois. Ele começa dizendo, o Senhor está certo porque só existe um. O Senhor Yahvé, o único Deus, é o nosso Deus. Tá certo. E aí ele continua, dizendo, e que amar a Deus de todo o coração, entendimento, força, e amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Esta vida prática que decorre de uma audição, de ouvir e praticar aquilo que Deus é, e amá-lo por quem Ele é, e amar o próximo porque Ele nos manda fazê-lo, isso excede qualquer tipo de sacrifício. Nós viemos de São Paulo. Nós mesmo, nós é maiúsculo. Tem umas 15 pessoas de São Paulo aqui essa semana.
Nós viemos de São Paulo e estamos acostumados, na sequência ali de outubro, de toda aquela trajetória das peregrinações que são feitas até um santuário no interior de São Paulo. E pessoas andam de muitas direções para chegar até lá, passando horas e horas a fio, caminhando, porque eles precisam chegar e tem um dia certo de chegar. Eles têm que estar lá, muitas vezes para agradecer o ano, agradecer uma graça alcançada, outras tantas vezes para fazer uma promessa para que o próximo ano seja assim. E ali eles entregam tudo o que há no ser deles para chegar até aquele lugar, para estar exatamente naquela hora para agradecer o Senhor. Alguns ainda, ao chegar naquele lugar, sobem as escadarias de joelhos. Que grande sacrifício! E deve ser algo extenuante fazer isso. Eles correm muitos riscos porque eles vão na margem da BR até lá. Mas o texto nos mostra que ter o Senhor Deus como o único Senhor, amá-lo com todo o nosso ser e ao próximo como a nós mesmos, excede em muito qualquer tipo de sacrifício e de holocausto. A vida prática do reino de Deus é uma vida mais simples, que demanda de nós o nosso interior, e não as coisas que nós produzimos de oferendas. É o nosso coração. Porque, acima de tudo, a vida prática no reino de Deus está ligada a nós reconhecermos o Senhor como o dono da nossa existência e como aquele que tudo que nós temos precisa ser entregue. Não só as nossas ofertas, as nossas oferendas, mas o nosso coração. E aí é que está o maior desafio para nós, porque muitas vezes nós somos o nosso próprio Deus. Ou o próximo que nós amamos muito é maior do que Deus para nós. Então não consideramos Yahvé como nosso único Deus. E não adianta, você pode empilhar coisas diante do santuário do Senhor, qualquer que seja ele. Não vai adiantar de nada, era só obedecer. Aliás, esta resposta do escriba no verso 33 confirma a estrutura do Shema e mostra para nós o cumprimento de muitos eventos do Antigo Testamento. Leia na sua casa depois, 1 Samuel 15, 22. Você conhece esse texto de cor? Quando Samuel fala assim, Samuel fala para Saul, Saul, filho, como vocês gostam de dizer aqui, os peixeiros, né? Tais errado, nego. É melhor obedecer do que sacrificar. Mas era só umas ovelhinhas. Melhor obedecer do que sacrificar. Mas também você pode se lembrar do Senhor confrontando o povo de Israel por meio do profeta Oséias. Oséias, capítulo 6, versículo 6. Eis o que o Senhor requer de ti, que você pratique a justiça. Mas antes ele ainda vai dizer, misericórdia quero e não holocaustos. Você vai se lembrar do Salmo onde o Senhor Deus diz, eu me alimento de carne desses animais? Todo animal é meu, eu não preciso disso. Mas você também vai se lembrar do Senhor Jesus em Mateus capítulo 9, versículo 13. Se você não se lembra, por favor, abra lá junto comigo. Mateus 9, verso 13. Confrontando os fariseus, Jesus diz, relembrando Oséias 6, já te ajudei a ler Oséias 6 hoje. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. E completa dizendo, pois não vim chamar justos, e sim pecadores.
misericórdia antes de oferecer o sacrifício. Obediência antes de oferecer o sacrifício. Você precisa se entregar ao Senhor. E isso é muito maravilhoso para a vida com Deus, porque você não tem mais que se oferecer como uma oferta, porque Cristo já fez uma oferta que satisfez o Senhor Deus. Há uma implicação direta nisso, e isto é curioso e triste. Todas as vezes que nós tentamos nos sacrificar para Deus ver, nós estamos dizendo ao Senhor que o sacrifício do unigênito Filho dele não vale para aquela nossa situação, para aquela nossa demanda. Então continua valendo o texto da palavra de Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouçam-no. Só isso. O Senhor requer de nós amá-lo de todo o nosso ser e amar ao próximo como a nós mesmos. Ao registrar este mesmo evento, Lucas, no capítulo 10, você não precisa abrir lá, vai inserir no finzinho da narrativa a história do bom samaritano. Lembra dela? Está conectada a isto aqui. Quando Jesus, no fim de contar toda aquela história e dizer que que não era muito quisto pelo hebreu e que todos os principais do Sinédrio não conseguiram fazer o que aquele homem fez, a pergunta de Jesus para eles é: quem ousou de misericórdia? E aí eles dizem: o samaritano. Está conectada a este texto. Obedecer é melhor do que sacrificar. Nesta passagem, o Senhor repete a mesma expressão para o escriba. No finzinho, já no versículo 34. Jesus diz ao escriba: olha, você também respondeu bem, mas você está perto do reino de Deus. Veja aí o versículo 34. Não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais queria interrogar Jesus. Jesus repete esta expressão, como que dizendo: faz isso e vive. Faz desta forma e você será aceito. Mas em que nós nos parecemos com os escribas? Como é que esse texto vem ainda mais perto para nós diante de todos os ensinos que nós já recebemos? Em que nós nos parecemos com os escribas? Num fato fundamental: nenhum homem de si mesmo é capaz de praticar esse mandamento sem o auxílio do Senhor Deus. E a coisa vai complicando porque Tiago fala que se nós pecarmos em um só dos mandamentos, nós pecamos em todos eles. De nós mesmos, ninguém conseguirá praticar isto. Nós só somos recebidos na presença do Pai por causa dos méritos de Cristo. E temos do Pai a promessa de receber o seu Espírito. E é por meio da ação deste Espírito, então, que o nosso coração vai sendo transformado, dobrado nos nossos orgulhos. Os nossos ídolos do coração são destruídos em um mesmo exato momento em que o Senhor Deus vai sendo colocado pelo seu próprio Espírito no centro de toda a nossa existência. É somente com a nossa transformação espiritual que nós vamos parar de ouvir o mundo e ouvir o Senhor nosso Deus, que é o único Senhor. Nós vamos parar de fazer as coisas pela metade para Deus e vamos amá-lo com todo o nosso ser. Nós vamos parar de selecionar os próximos que achamos mais próximos e vamos amar a todos aqueles que são semelhança e imagem do Senhor Deus. O Senhor Jesus demonstrou isso com o cumprimento completo da lei. O amor irrestrito ao Pai e um amor servil ao próximo. Lembre-se que ainda na cruz ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele estava na cruz, gente. E tinha um monte de gente lá que já tinha cuspido e batido nele.
E ele tinha poder para sair da cruz. Mas ele ficou lá, mesmo falando assim, desce daí, salva-te a ti mesmo e a nós também. Demonstrando obediência e amor irrestrito ao Pai, mas também um amor servil ao próximo. Meus irmãos, a vida no reino é uma vida prática. E a pergunta fica para nós. Você está igual ao escriba? Perto do reino? Ou você é um cidadão do reino? Há muita diferença. Estar perto não resolve. Você vai para o inferno. Você e toda a sua casa, se todos vocês estiverem perto. Se você tiver uma vida cheia de reservas para praticar a fé. Agora, se você está no reino, você pode descansar porque você é livre. Pelo fato de que você só entrou no reino porque o rei deixou a sua glória, habitou entre nós, assumiu a nossa forma e ofereceu uma oferta agradável ao Pai. Você só está no reino porque o Filho unigênito te uniu a Ele em espírito e você agora usufrui dos méritos do Filho. E então você também é filho e herdeiro deste reino. Eu queria que você pensasse que muitas vezes nós nos parecemos com este escriba que perguntou a Jesus. Parece que a gente está bem pertinho do reino, bem pertinho, contornando os muros, mas não estamos dentro. Então, para que eu e você saiamos daqui refletindo sobre estas coisas, eu queria aplicar uma lição apenas. Não sejamos hipócritas. O Senhor Jesus repetiu muitas vezes sobre os hipócritas, e você pode ler Mateus 23 na sua casa. Mateus 23 é importante. Jesus repete várias coisas e fala várias coisas sobre os escribas. Ai de vós, escribas, hipócritas. Ai de vós, escribas, hipócritas. E vai falando muitas outras coisas. Mas todas estas acusações residem no mesmo lugar. Vocês vivem só de exterior, mas estão longe de mim no interior. Vocês, escribas, lançam um peso sobre o povo que nem mesmo vocês podem carregar. Vocês dão o dízimo de tudo, mas não cumprem os preceitos fundamentais da lei. Misericórdia, justiça. Esse é Mateus 23, 23. Então, não sejamos como os escribas, hipócritas. Os escribas foram categorizados assim por Jesus. Jesus diz que eles negligenciam os preceitos mais fundamentais da lei. E aqui no texto que nós estudamos hoje, o escriba sabia responder corretamente aquilo que Jesus disse. E aí Jesus fala para ele, você não está longe do reino. Mas como eu já disse algumas vezes hoje, estar perto não é estar no reino e há grande diferença nisso. E essa distância para os escribas reside no fato de que eles conheciam Deus, mas não o ouviam. E não o tinham como o único Deus da vida deles. Desta maneira, nosso amor está atrapalhado, está prejudicado. Não adianta, irmão, recitar versículo, articular inclusive doutrinas bíblicas, ler bons livros teológicos, saber as 10 primeiras perguntas do breve catecismo, só 10, e você já vai ser um gênio de cor. Não adianta você seguir este ou aquele pastor se você não tiver diante de Deus. Pior ainda é termos uma vida mecânica, uma prática mecânica, meramente corriqueira, que não passa de uma encenação que é desonrosa a Deus. Você pode vir aqui todo domingo. Você pode ficar aqui até 1h da tarde depois da escola dominical.
Mas se você não demonstra obediência ao único Senhor da sua vida, de nada vale. Você está só perto do reino, mas não está no reino. Ouça o que o único Deus diz e pratique aquilo que ele diz. Nós lemos na liturgia, não adianta ser ouvinte, mas devemos ser ouvintes e praticantes da palavra. Operosos praticantes. E nós lemos na liturgia o Senhor Jesus dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E eu o amarei, e o meu Pai o amará, e nós nos manifestaremos a Ele. Não tem outro jeito de viver com Deus, se você não ouvir e praticar. Os salvos em Cristo receberam o Espírito Santo e poder para crer, para praticar, para se arrepender, para confessar e para praticar de novo. Quantas vezes isso? Até Jesus voltar. Essa é a bênção de ser salvo. Você conhece e pratica, mas às vezes luta com o seu coração e erra na prática. Mas o Espírito Santo te leva ao arrependimento, à confissão de pecados. O Senhor te recebe de novo e diz: ouve Israel, você ouve e pratica. Mas depois escorrega e o Espírito Santo te leva de novo, te arrepende, filho, volta. E quando você volta, o Senhor recebe você de volta e diz: ouve Israel. Você ouve e pratica até o Senhor Jesus voltar. É muito melhor mesmo do que fazer sacrifício. É muito melhor do que ficar preparando uma ofertinha maravilhosa para o Senhor. Porque nós estamos falando de uma vida com Deus, apegada ao Senhor, que é rico em perdoar e que tem uma misericórdia infinita. A vida no reino não é uma vida mecânica, é uma vida de prática. E esta vida prática demonstra e é demonstrada pelo conhecimento de que não existe outro além de Deus e que nós o amamos e amamos aqueles que estão ao nosso redor. Vamos encerrar lendo Josué, capítulo 22, verso 5. Josué, capítulo 22, versículo 5. Diz assim o Senhor: tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. Que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele, e os sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Todos nós aqui, irmãos, membros desta igreja ou não, que sejamos alcançados por esta mensagem e que tenhamos um cuidado diligente de ter o Senhor como único na nossa vida, de ouvi-lo, de praticá-lo, como disso, e de fato dependesse a nossa vida, a nossa salvação. Tenha uma vida prática no reino e aproxime-se do Senhor, que é o único Senhor sobre céus e terra. Vamos orar? Deus eterno, tem misericórdia de nós. A tua palavra, Senhor, é perfeita e os teus planos perfeitos. O Senhor conhece as nossas necessidades e sabes muito bem quanto nós deveríamos ouvir esta mensagem hoje. Em diversas aplicações que o teu Santo Espírito já tem feito. Então, ó Deus, conforta e consola aqueles que estão angustiados, confronta aqueles que estão rebeldes e anima, Senhor, aqueles que estão cansados. Para que eles de novo, ó Deus, recebam a alegria da tua salvação e contemplem a ti como um único Senhor. E assim, todos nós sirvamos a ti com todo o nosso ser. Te agradecemos pela salvação em Cristo
e pelo poder do teu Espírito que opera no teu povo, que nos faz ter clareza da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.